Então, pessoal, estamos com mais um grande convidado do palestrante painelista do 10º Exposist, seu César Tarion. Que prazer tê-lo aqui. O senhor vai falar aqui de um tema muito pertinente, muito atual, mas também muito polêmico e com muitas dúvidas, né? Que é a famigerada IA. O que é esse IA? O que são essas duas letrinhas IA, né? Obrigado, seu César, por estar aqui conosco. Vamos trocar uma ideia muito legal. Obrigado, Nicolau, pela parceria. Nicolau fez parte do painel também. Vai nos guiar aqui também junto. Faz parte da diretoria do CIST. Aliás, cara, parabéns pelo evento. Tá simplesmente fantástico. Sensacional. O presente que eles nos deram aqui quando eu entrei nesse estúdio aqui, agradecer pro Renê hoje, cara, que troço bonito que vocês fizeram, cara. Parabéns. Eu só queria uma salinha. Aí eu encontrei essa arena aqui, né? Então, obrigado mesmo de coração. Valeu. Então, seu César, quem é César Taurion? Tá aí, uma boa pergunta. Vou tentar responder. Bom, curiosamente, nós estamos em dezembro, eu vou fazer 75 anos, Nossa. dos quais aí 5 décadas, praticamente toda a minha vida profissional, em tecnologia e negócio. Embora não tenha começado nessa área. Meus objetivos iniciais de carreira eram 2. Um, pelo lado musical, tinha uma banda de rock, e outro na aviação como piloto comercial. Temos show bom essa semana aí em São Paulo, né? Temos show bom, tem show bom. Em São Paulo. É isso É o nosso. Só os gostos já se. Né? A banda de rock não foi muito para frente porque a gente não era muito talentoso. Mas tentamos, e dava para uma diversão muito legal. Né? E aviação comercial, eu já estava fazendo hora de voo, tinha um piloto privado, estava fazendo piloto comercial, mas a Varig não me aceitou pelo exame de vista. Eu era autorizado a ser piloto, tinha já carteirinha de piloto, sim, mas a Varig era o objetivo. Não podendo entrar na Varig, eu falei, esse negócio então não me interessa. E nessa mesma época, um professor da faculdade, que eu fazia economia, eu formei economia, me mostrou um computador. Legal. Eu falei, pô, que legal, esse negócio aí é do cacete. E comecei a mergulhar mais a fundo, e aí ao longo de décadas fui estudando e fiz o mestrado em ciência da computação, e sempre olhando tecnologia e negócios. Não a tecnologia por tecnologia, mas a aplicabilidade ao negócio. Onde a tecnologia pode ser aplicada, que traz resultados palpáveis, tangíveis para o negócio. Sempre foi meu foco. Então, nessas décadas, fui evoluindo nesse contexto. Sensacional. 75 anos. 75 anos. E trabalhando com tecnologia. Tem gente com 40 dizendo que é velho para tecnologia. Não, Olha, é a cabeça, é a cabeça que é velho. Minha esposa fala que eu nunca saí da quinta série, né? Eu tenho 53 anos, pô, mas tu nunca saiu da quinta série e nunca vou sair da quinta série, né? Em todos os aspectos, todos os aspectos. Claro, tudo dentro de uma responsabilidade, mas se a gente perder essa parte importante da nossa vida, que é ir atrás do conhecimento, não se entregar pro... Idade é só uma idade. É verdade. Não passa de idade. Você pega aí essas 5 décadas, as coisas que eu fazia há muito tempo atrás é totalmente diferente do que eu faço hoje. Sim. Eu estou envolvido com inteligência artificial já há bastante tempo. Sim. A minha primeira experiência foi no final dos anos 80, com as técnicas que nós tínhamos disponíveis naquela época, que eram de sistemas especialistas. Hoje eu estou focado nas técnicas mais atuais. Trabalhei durante muito tempo na IBM como diretor de novas tecnologias, ou seja, eu fazia conexão do centro de pesquisa com grandes clientes aqui no Brasil, era o porta-voz da IBM, fui também consultor, trabalhei e era um dos sócios-diretores da antiga Price Waterhouse, hoje PwC, e comecei lá escrevendo código, COBOL, há muito tempo atrás. Eu tenho a minha irmã eu tenho 53, a minha irmã tem 67 anos. E a minha irmã
na época, ela se formou em analista de sistema. Analista de sistema. Eu me lembro dos cartãozinhos perfurados Cartão perfurado. que ela levava pra eu brincar. Aqueles amarelinhos, né? Uns amarelinhos queimados, assim, né? Uns amarelinhos, cartão perfurado. Mas enfim, vamos entrar no nosso tempo, porque isso Vamos. aqui é conversa para nós conversar o dia inteiro, daqui a pouquinho eles vão me xingar. Viu como não dá pra ser rápido? Entendeu? É porque assim, eu gosto muito de escutar histórias das pessoas. Eu viajo junto com as histórias das pessoas. Então, por isso que é. IA. Eu tenho uma ideia, uma dúvida, ou um pensamento, sei lá o quê, com relação à inteligência artificial. Primeiro, que é uma ferramenta que não tem mais volta. Ponto, acabou. Daqui para frente vai se utilizar ela para cada vez mais situações do nosso cotidiano, né? Um exemplo disso, sábado eu participei de uma palestra num evento em Curitiba, que era um delegado de polícia, que hoje ele é responsável por um curso de pós-graduação em inteligência artificial e implementar um projeto de inteligência artificial nas polícias civis no Brasil, né? Então ele tem lá uma school lá sobre inteligência artificial. Como utilizar a inteligência artificial em investigações, em ofícios, em inquéritos, em oitivas, enfim. Sensacional os robôs que ele fez com relação a isso. Esse é o lado bom da coisa, eu vejo. Mas eu tenho uma dúvida, e essa dúvida que eu quero tirar com o senhor. A primeira pergunta já para... eu também enxergo a IA com um perigo muito grande de... eu vou usar uma palavra um pouco... Eu não tenho palavra leve para usar para isso, mas a gente sabe que a geração atual ela é uma geração preguiçosa para conhecimento. Embora o senhor seja uma geração acima da minha, mas nossas gerações são muito parecidas, né? Nós somos criados de forma muito parecidas. E a juventude hoje, ela tá preguiçosa. E eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Não corre o risco, se não sendo bem utilizado, a IA ser também uma ferramenta de idiotização do ser humano? Esse é um ponto interessante. Isso é preocupante, sim, né? Principalmente com a técnica de IA generativa. Sim. A inteligência artificial ela é baseada no passado. Quer dizer, ela traz uma resposta baseada no passado, Sim. né? Nos dados de treinamento. O que acontece quando você delega, por exemplo, sua criatividade? Porque aí é um parênteses, a gente às vezes imagina, a inteligência artificial é criativa. Mas Não. pensemos o seguinte, ela dá resposta baseada Numa pergunta. numa pergunta e nos dados que ela aprendeu. Sim. Vamos supor que o senhor tenha lido 10 milhões de livros. Uhum. Eu li 2. Se eu fizer um pedido, você me der uma resposta interessante, eu vou falar, esse cara é um gênio. Porque como você leu 10 milhões, você pode combinar frases e palavras, Sim. ideias desses Sim. 10 milhões de livros que eu nunca tinha lido. Sim. Então, para mim, é uma coisa fantástica. Sim. Embora você não falou nada diferente. Na verdade, você trouxe algo que já estava lá, que Sim. alguém falou, que alguém pensou, que alguém escreveu. Sim. Então, essas ferramentas de IA generativa têm, digamos, simplificadamente, toda a internet lá dentro. Então, vai ter Sim. muita coisa que a gente nunca viu que ela pode combinar e trazer como se fosse algo Sim. criativo, mas, na verdade, é uma recombinação de coisas que alguém já tinha escrito há algum tempo atrás, e ela faz aquela combinação e gera algo que você acha fantasioso. Se eu delego a minha ideia, a minha criatividade para uma ferramenta simplesmente fazendo uma pergunta e ela me trazendo um texto, pode ser que eu passe a ter uma resposta muito rápida, que em alguns minutos eu tenho uma resposta, Sim. em vez de ficar pesquisando. Sim. Mas será que eu aprendi? Será Pois que é, esse é eu o meu não aprendi? questionamento. Eu Não, não não. entendi. Eu posso, se me fizer uma pergunta de física nuclear, eu te dou uma resposta. Sim. Mas vou continuar não entendendo porra nenhuma de física nuclear. Exatamente. Mas a resposta tá legal. Tá lá. E se tiver alguma coisa errada, porque eventualmente tem, Uhum. porque ela sempre é uma resposta probabilística, que ela Sim. não está, pode ser que a combinação leve a um caminho que dê uma resposta sem sentido. Se eu passo isso para alguém que conhece o assunto, ele vai dizer, olha, isso que você colocou é um absurdo, essa coisa não existe. Existe. Esse autor não existe, ou esse livro não existe, ou essa afirmativa sobre física nuclear é totalmente absurda.
Sim. E eu não consigo nem, digamos, contrapor nada porque eu não entendo o assunto. Esse é um ponto. A outra coisa é que quando você começa a jogar mais e mais resposta para a inteligência artificial, e todo mundo começa a fazer isso, e dentro do conteúdo que está lá tem coisas boas e coisas ruins, e quando você mistura, vai para a média, Uhum. você tende a caminhar para dois pontos que eu acho muito preocupantes. Primeiro, uma homogeneização das respostas. De alguma forma, começam a cada vez mais ser parecidas. Sim. E segundo, você caminha para, vamos chamar, mediocridade. Você tira os pontos bons, Talvez a idiotização seria mediocridade. Talvez a palavra caminhando nessa direção. seria mais. E o que é pior, à medida que, como é muito fácil gerar conteúdo através dessas respostas rápidas, Uhum. eu vou jogando na internet esse novo conteúdo. Sim. As novas gerações de sistemas de inteligência artificial que aprendem raspando a internet Uhum. são treinadas em cima de dados gerados por outras inteligências artificiais. Sim. Então, essa possibilidade de aumentar a homogeneização e a mediocridade Existe plágio na IA, eu não sabia disso. aumenta cada vez mais. Então, é algo, sim, extremamente Claro. preocupante. Sim. E aí eu puxo esse gancho, se me permite, Arno. Veja, uma das grandes revoluções, né, que a inteligência artificial está levando para os nossos negócios hoje em dia é que justamente até pouquíssimo tempo atrás, a nova tecnologia ela só entrava nas empresas pela área de TI, pela área de informática, pela área de TI, ou seja, se tiver alguma novidade tecnológica, quem deveria trazer é quem entende tecnologia. Hoje não, com a inteligência artificial hoje é o usuário final que está levando e provocando a área de TI. Olha, eu já uso isso daqui, por que a gente não usa isso daqui na nossa empresa, né? E aí, veja, puxando esse gancho, o risco da gente ser superficial, inclusive, nesse ponto dentro da empresa, porque a inteligência artificial está entrando, quer queira, quer não, e Sim. pela área de negócio. É verdade? É verdade isso, Nicolau. Inclusive, a gente usa muito um termo chamado Shadow AI, porque é aquela IA que está sendo usada e que você não sabe e não tem, por exemplo, aderência a algumas regras de compliance, de auditoria. Você pode estar pegando conteúdo, Sim. vamos supor, você tem uma determinada meta a cumprir no seu trabalho, você na área jurídica, na área de marketing, tem algumas regras na empresa, mas você pressionado pelo prazo, no fim de semana você usa alguma das ferramentas, tem milhares de ferramentas disponíveis, Sim. grande maioria gratuita, usa porque você tem que atender aquela pressa, seu gerente vai te cobrar por isso, aí você pega e coloca... Faz, não filtra, não Não filtra, revisa coloca e de repente aquilo vai a público, pode ser uma peça de propaganda, pode ser um relatório. Sim. Como aconteceu algum tempo atrás, saiu um relatório para os acionistas de uma grande corporação, que tinha lá um texto do relatório para o acionista do concorrente. Então, Sangue de Jesus tem poder. é o tipo da coisa que é extremamente desagradável. Imagina isso num PowerPoint, numa tela com 250 acionistas. Inclusive, digamos, um acionista que é acionista da outra, vai, pô, espera aí. Já vi isso. Já vi isso. Então, você tem a credibilidade sendo jogada no Não, lixo. vai por isso. Então, esse cuidado é extremamente importante. Eu acho que a conscientização do que é inteligência artificial por todos os funcionários que vão usá-la, seja do que ela pode fazer, potencialidade, e das limitações e dos cuidados que nós temos que ter. Sim. Porque eu posso estar violando direitos autorais, eu posso estar plagiando, eu posso estar gerando uma coisa alucinada, né? A gente chama de alucinação, Sim. que não é um erro para o sistema, porque o sistema sempre gera a resposta mais plausível estatisticamente. Sim. Então, para ele, tá bom. Nós é que interpretamos como absurdo. Sim. 2 mais 2 igual a 5. Porque, inclusive, o sistema, ele não... Os próprios sistemas hoje, eles são muito limitados, embora tenham uma respostas fantásticas. Então, por exemplo, quando eu consigo ter uma relação A, B e B e A como um ser humano. Se você me fala, meu pai chama-se fulano, digamos, o João diz que o pai dele chama-se Pedro. Eu posso associar a pergunta, qual é o filho de Pedro? Que é João, porque eu fiz a associação, embora não tenha me falado. Exatamente. O sistema de inteligência artificial aprende o A, B. João tem o pai, Pedro, mas não sabe que Pedro tem como filho o João. Então, esse tipo de restrição, muitas vezes, quando você faz uma pergunta, vem uma resposta totalmente maluca, tipo José, Antônia e coisa, e eu pego isso e levo a público.
Estou dando um exemplo Sim. muito simples. Mas imagina que seja uma informação de negócio, da estratégia de negócio, e que vai a público um absurdo desse. Por isso é importante que a gente chama a implementar e é extremamente necessário implementar uma política de governança de inteligência artificial. E tudo que seja feito esteja aderente às regras de compliance, e essa regra de compliance, entre outras coisas, limitem o uso da tecnologia para evitar plágio, violação de direitos autorais, controle ou de alguma forma mitigue inovação e eliminar, a gente não consegue, e assim por diante. E, obviamente, para isso ser, digamos, eficaz, tem que haver um aculturamento, um letramento dos funcionários, Sim. da potencialidade e da limitação da tecnologia. E partindo um pouco assim para o cidadão comum, né? Tempos atrás eu recebi numa rede social algumas montagens de inteligência artificial de pessoas falando com a voz dela, tu olhava ela a pessoa, né? E aí depois mostraram como foi criado aquilo, né? Aquilo me assustou, né? Hoje nós temos as redes sociais. Se boto, faz esqueci o nome agora, um avatar do senhor, né? Falando O fake, né? o fake, Fazendo o deepfake. o deepfake. E jogando isso na rede, meu, isso aí eu não consigo mensurar o tamanho da catástrofe disso, Sim. né? E eu não vejo método para se proteger. Pior é isso. O que você me diz? Repara o seguinte, fazer coisas, digamos, orientadas para o mal, sempre teve, né? Com Photoshop, só que dava trabalho. Muito trabalho. Você tinha que fazer, mas conseguia colocar o corpo de uma pessoa, a cabeça de outra, até tentar fazer em filmes, essas coisas todas, mas é trabalhoso. Não. Hoje você faz Não era qualquer um que fazia. Não era qualquer um que fazia. E muito trabalho. Hoje você faz isso muito facilmente, e aí gera realmente riscos muito elevados. Sim. Porque eu posso colocar rostos de pessoas em um corpo fazendo outras coisas, por exemplo, um ato sexual, alguma coisa assim. Sim. Ou a pessoa falando coisas que jamais falaria. Sim. Isso vai para as redes sociais, é uma coisa que hoje praticamente todo mundo tem acesso. Você tem 18 bilhões de pessoas num planeta, acho que no mínimo a metade está em rede social. E se considerar como rede social um WhatsApp, outras tecnologias desse tipo, Telegram, está todo mundo. Sim. Né? Basta ver que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 260 milhões de smartphones e uma população de 210 milhões. Quer dizer, tem mais smartphones do que gente. Então, de alguma forma, todo mundo está conectado. Sim. Então, quando sai uma notícia ruim, e os algoritmos tendem, quando pega notícia ruim, as pessoas de alguma forma fofocam tudo. Acelera o algoritmo. O algoritmo ajuda a acelerar esse processo, impulsiona. A notícia ruim se espalha. Até você eliminar isso, exatamente, a coisa leva tempo. E fica, não, isso aí não é verdade, é aquilo que aconteceu mesmo, o cara agora está dando uma desculpa. Então, esse é o risco. E vários casos já aconteceram e outros vão acontecer. E é muito difícil identificar isso. Muito difícil. Mesmo que você coloque uma outra inteligência artificial para tentar detectar, ela consegue num primeiro momento, mas aí você refina a que faz o erro e ela passa a ser superior ao que você tem de defesa. A defesa tem que equiparar e vai uma luta a defesa do gato e nunca rato. vai na mesma velocidade do ataque. Porque você tem muito mais gente, digamos, tentando fazer alguma coisa ruim. Exatamente. Isso, tecnicamente, é exatamente a questão do vírus e do antivírus. É exatamente a mesma coisa. A gente vai ter cada vez mais o fake e o anti-fake. Assim como a tecnologia consegue criar o deepfake, a tecnologia também consegue identificar mais fácil do que o humano o que foi criado com o deepfake. O nosso olhar humano pode até se enganar. Mas a tecnologia vai entender que aquele pixelzinho ali não está de acordo com a voz e identifica. Essa corrida de cão e gato vai acontecer para o resto da nossa vida. E é exatamente a questão do fake
do vírus e do antivírus. É o fake e o anti-fake, né? Agora, até tem uma dúvida que eu queria provocar aqui, o César, que é o seguinte: a questão de, uma vez que, voltando ao ponto que a gente tem essa tecnologia cada vez mais entrando por todos os caminhos dentro das corporações, dentro das nossas empresas. Então, tá todo mundo usando isso. Como é que a gente consegue, ou se a gente consegue, usar redes colaborativas para construir pesquisa e desenvolvimento dessa forma? Eu acredito que o César já avançou um pouco, inclusive, em pesquisa sobre essa parte. Então, todo mundo está usando. Faz sentido a gente criar uma sistemática de inovação por rede colaborativa? E como que a gente faz isso? Uma comunidade colaborativa aqui. Esse conceito já é um conceito que eu vejo que sempre funcionou, deu certo. Por exemplo, os códigos de software aberto, o open source, foi um trabalho colaborativo. Linux, acho que é um exemplo muito importante, e diversos outros. Quer dizer, o esforço colaborativo traz coisas muito interessantes, produz resultados muito interessantes. Eu acho que, de alguma forma, a gente usando tecnologias como inteligência artificial e a nossa vontade de colaborar, a gente consegue fazer coisas muito interessantes. Mas, novamente, eu acho que aí eu quero voltar àquele ponto do fake e o anti-fake. Você consegue fazer coisas muito boas, também colaborativamente você pode fazer coisas muito ruins, né? Então, eu acho que a briga do bem e do mal Não, isso aí é eterno. é eterna, não vai ter. Mas o trabalho colaborativo, eu acho que cada vez mais. Por outro lado, eu vejo duas coisas. O trabalho colaborativo é extremamente interessante, extremamente positivo. Mas, por outro lado, existem muitas limitações, são limitações geopolíticas, as questões políticas. Sim. Será que eu posso colaborar com todo mundo no planeta ou só posso colaborar com determinados grupos de pessoas que são alinhadas ou ideologicamente ou que pertençam a um determinado conjunto de países? Eu vejo que a gente está entrando em sociedades onde a colaboração global está deixando de existir. Pode ser um sentimento ainda muito incipiente, mas antigamente você tinha, por exemplo, 30 anos atrás, dois blocos, a União Soviética e os Estados Unidos, influenciados pelos países do bloco soviético. Agora você tem vários, mas com cada um com divergências muito grandes. Alguma colaboração, mas muito impedimento de colaboração. Então, eu acho que uma colaboração é importante e traz bons resultados. A colaboração global eu vejo com muita dificuldade, não pela tecnologia, não pela vontade, talvez, das pessoas, mas pelo aparato geopolítico. E não aprende mais, tá? Porque a humanidade teve a oportunidade de aprender, né? Há 4 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de, pelo menos, melhorar como seres humanos, e não parece que não aconteceu nada. Eu acho que aquilo ali era uma esperança para o ser humano crescer, e não, infelizmente não cresceu. Mas, seu César, muito obrigado pela sua participação, lhe agradeço do fundo do coração. O senhor nos traz uma vontade de não parar, né? Eu acho que essa sem o senhor saber, eu acho que essa acho que é a maior mensagem que o senhor leva. 75 anos trabalhando com alta tecnologia. Então, gente, se mexam, né, cara? É até vergonhoso, né? Então, assim, eu tenho vergonha alheia. Então, assim, cara, parabéns, sucesso, saúde, que Deus lhe dê ainda muitos e muitos e muitos anos para nos ensinar. Obrigado, foi ótimo estar aqui com vocês. Fica aqui um convite para nós gravarmos aí um episódio de 2 horas com o senhor no PGRcast, que nós temos muita conversa aqui, muita com certeza, muita, e talvez 2 horas nem seja suficiente. Na verdade a gente fizemos um seriado. São 1 e 2, né? São 1 e 2. Uma minissérie Netflix. Netflix. Obrigado mesmo de coração. Valeu.